todos. É uma grande satisfação estarmos aqui hoje. Trazemos um abraço, forte abraço lá do todo o pessoal da fraternidade, né? Que, segundo o Genir já nos disse várias vezes, né? Houve alguns da fraternidade que colaboraram para a fundação da Casa Espírita Mãos Unidas, né? Então a gente mantém esses laços de amizade já de longa data, né? Não é de agora. E a gente sempre que vem aqui é uma felicidade para nós, porque nos reencontramos com os amigos, né? E podemos fazer essas trocas também, né? De expositores, às vezes o Janeiro vai lá, e em outras casas também, e é uma satisfação. Hoje nós trouxemos esse tema aqui, ó, créditos e débitos espirituais. É um tema até diferente da maioria, inclusive a gente já fez em outras casas espíritas, e eles disseram que não tinham visto ainda com esse nome, e até se surpreenderam um pouco, né, gostaram. E até o Genir que escolheu, porque a gente teria outras, né, exposições que poderia trazer, né. E essa aí começou assim do jornal, tem aquele jornal Seara Espírita, que vocês devem de receber às vezes aqui, né? E tem o Luiz Roberto Scholl, que escreve algumas colunas ali. E ele escreveu sobre investimento e lucro, aplique em ações, com esse tema. E aí a gente pegou ali, começou a pesquisar mais, aí pegamos no Livro dos Espíritos, mais no livro Ação e Reação, do Chico Xavier, né? Pelo Espírito André Luiz, e também no Caminho Espírita, do Chico Xavier e Espírito Albino Teixeira. E aí montamos esse trabalho aqui para nós analisarmos. Aqui na Terra, né, se no círculo das atividades terrenas temos contas a pagar em virtude de débitos contraídos, o mesmo se dá no âmbito das transcendentais, né, atividades do Espírito. Que aqui na Casa Espírita, né, tem a parte da tesouraria, inclusive eu estou tesoureiro lá na fraternidade, e a gente cuida dos débitos e créditos, tem as despesas, né, e tem o dinheiro que entra, e a gente tem que fazer essa contabilidade. E em qualquer local, empresa, na nossa residência, nós temos que fazer esse tipo de atividade, porque só que é financeira, né? E aqui já entra nos débitos e créditos espirituais, que é semelhante a essa aí. Então, devedores, aqui eu pulei. Algumas pessoas tentam negociar com Deus, trocando beneficência por favorecimentos, filantropia por graças divinas, como se fosse um balcão de negócios, visando benefícios materiais. Então, a pessoa faz o bem ao próximo, né? É generoso, é caridoso e ela quer algo em troca, material, geralmente. Até tem alguns que têm essa ideia da prosperidade financeira, em troca da caridade. Tem algumas, né, religiões que pensam assim. E até a gente pegou essa charge ali, né, essa charge, para a gente ter uma ideia mais ou menos. Seria esse tipo, a pessoa, o Senhor, esse aí diz assim: Senhor, se me devolveres o meu emprego, eu prometo que me tornarei um bom dizimista. Que o Espiritismo não tem dízimo, né, que é 10% do valor do salário. O Espiritismo é uma contribuição espontânea, né, Janine? Que o associado faz à casa com a finalidade de pagar as despesas, que são muitas, né? Água, luz, a faxineira, tem ali a Ferbes, tem uma mensalidade, né? A UME tem uma mensalidade, vai se somando aquilo ali, cresce e dá um valor bem expressivo. Então, é interessante que os associados contribuam. E devedores da lei que nós somos, né, aportamos em mundos iguais à Terra para os ressarcimentos, né, que são as reparações que nós temos que fazer, propiciadores da emancipação espiritual. Vocês sabem que nós estamos na Terra, que na escala espírita, ela é a segunda na classificação espírita nos mundos. Tem o mundo primitivo, né? Tem o mundo que é o nosso, né? De provas e expiações. Estamos nos encaminhando para um planeta de regeneração, que já é melhor. E depois tem os planetas felizes, mundos felizes. E, por último, que é que o Cristo veio de lá, os mundos angelicais. O Cristo atingiu a perfeição, né? E nós estamos destinados à perfeição também.
Então, esses outros abaixo, esses outros mundos, os 4 outros, são de pessoas imperfeitas que nem nós, espíritos imperfeitos. E como espíritos imperfeitos cometemos nossos equívocos, e esses equívocos nós temos que reparar em reencarnações vindouras. Durante a nossa jornada temporária aqui na Terra, encarnados num corpo físico, adquirimos débitos e créditos que levaremos para o mundo espiritual. Todos nós adquirimos débitos e créditos aqui. E esses débitos nós vamos conhecer mais adiante ali no Livro dos Espíritos, né? Como que isso acontece. E os créditos também. Por ser a Terra, né, um mundo de provas e expiações, dificilmente sairemos daqui somente com créditos, né? Se a gente analisar bem, se nós estamos aqui passando por provas e expiando o nosso passado, né, que é reparando nossos equívocos do passado, não tem como a gente sair daqui só com créditos e aí a gente pagar tudo o que a gente deve do passado, porque nós somos espíritos milenários, né, que trazemos uma bagagem ali que precisamos reparar de longa data. Levaremos então de volta ao plano espiritual muitos débitos que teremos de resgatar em outras reencarnações. Esta é a parte mais perfeita da justiça divina, né? É a parte da reencarnação, que é uma prova de amor de Deus por nós, nos dando sempre uma nova oportunidade da gente reparar o que a gente se equivocou no passado. O que nós nos equivocarmos agora nessa encarnação, nas próximas poderemos reparar. Mas o melhor é que a gente já repare aqui, né? Para poder evoluir mais rapidamente. E à medida que a gente evolui, está intimamente ligado com a felicidade. Quanto menos evoluímos, mais infelizes e mais sofremos. Quanto mais evoluídos nós somos, menos nós sofremos e mais somos felizes. No banco da justiça divina, teremos mais créditos ou débitos? O que vocês acham? Vamos analisar então mais adiante. Como adquirimos adquirimos débitos espirituais, né? E aí no Livro dos Espíritos diz que é quando praticamos o mal. E aí como é que vem, aí tem a questão 630, que vocês conhecem, esse Livro dos Espíritos, né? É uma das obras básicas do Espiritismo, que deu origem ao Espiritismo. São 1019 questões que o Kardec pergunta e os Espíritos Superiores respondem. Então o Kardec pergunta, como se pode distinguir o bem do mal? E a resposta, o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir a lei de Deus. Então, como vocês veem, né, todas as vezes que nos afastamos das leis de Deus, estamos praticando o mal, é automático. Mas se nós cumprirmos as leis de Deus, estamos fazendo o bem. Algo simples, né? E aí na questão 631, o Kardec pergunta, o homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal? E a resposta dos espíritos superiores, sim, quando ele crê em Deus e quando quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir o um e o outro. Então, quando nós cremos em Deus e nós temos interesse em conhecer a verdade, né, nós temos a nossa inteligência que vai nos permitir discernir. Quanto maior conhecimento eu tenho, maior facilidade eu tenho para discernimento. Quando eu tenho poucas opções, né, para discernir, para mim analisar, é mais difícil, né, eu saber o que é o certo e o que é o errado. Mas nós, né, que conhecemos o Espiritismo, nós temos uma fonte inesgotável de conhecimento através da doutrina espírita, né? Na questão 642, então, Kardec pergunta, será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura, uma situação agradável? E aí a resposta dos espíritos superiores. Não, é preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer.
Então não basta apenas que a gente não faça o mal, né? Toda vez que eu tenho a oportunidade de fazer o bem, eu deixo de fazer o bem, eu sou omisso. E aí eu estou fazendo o mal. É o que o Kardec nos diz. E a gente tinha aquela ideia antigamente, né? Não, se eu não faço o bem, mas também não faço o mal. Mas se eu não fizer o mal, então eu sou uma pessoa tranquila. Não, deixou de fazer o bem, está fazendo o mal. É automático, né? Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem, a questão 128 do Livro dos Espíritos, e outros o do mal? Por que será que acontece isso, né? E aí a resposta dos espíritos superiores. Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou-os simples e ignorantes, ou seja, tão aptos para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por sua vontade. Então nós temos o livre-arbítrio de decidir para que lado nós queremos ir, né? Para o lado do bem ou do mal. A decisão é nossa. Nós não somos que nem máquinas, né? Que é tudo automático. Nós temos que decidir para que lado a gente quer. E às vezes tem alguns que têm a tendência da prática do mal, mas ele se desviou porque nós somos criados, como ele diz aqui, né, os Espíritos Superiores dizem, né, simples e ignorantes no sentido de desconhecimento, de não conhecer. E aí esse conhecimento a gente vai adquirindo à medida que a gente evolui espiritualmente, né, intelectualmente. Como adquirimos créditos espirituais? E aí a doutrina espírita recomenda a seus adeptos que invistam em ações. Quais serão essas ações? Esse aí que o Shaw disse ali que eu achei bacana. Ações do bem, né? Não é aquelas ações lá que a gente investe para ganhar dinheiro lá, né? É o único investimento com retorno garantido pela lei divina. O que garante o lucro é a lei de causa e efeito. Faça o bem que ele retornará com dividendos. Então essa lei de causa e efeito, ela funciona tanto para o bem como para o mal, né? O que eu estiver plantando é o que eu vou colher. E se eu estiver plantando o bem agora, com certeza eu colherei o bem mais adiante. Algumas dicas aqui de investimento, né, que nós podemos fazer. Invista na reforma íntima. Quanto mais você praticar a arte do autoconhecimento, melhor verá as imperfeições que ainda possui e que devem ser trabalhadas e corrigidas, mas também saberá que tem virtudes que devem ser reforçadas e aperfeiçoadas. Não sobrará tempo para ver defeito nos outros, e o lucro será uma evolução espiritual solidificada. Então, o Espiritismo prega a reforma íntima para todos nós, porque é o meio de nós nos melhorarmos, espíritos imperfeitos que somos, no momento que a gente começar a admitir e conhecer as nossas imperfeições, né? Como Sócrates nos propõe, conheça-te a ti mesmo. E aí, no momento que a gente fizer uma introspecção e fazer uma análise de aonde que é o meu calcanhar de Aquiles, onde é que são as minhas imperfeições maiores que me trazem os maiores problemas, né? Que a espiritualidade amiga já disse diversas vezes, egoísmo e orgulho são as principais chagas, né, que afetam toda a humanidade, uns mais e outros uma gradação menor, mas quando a gente começar a combater isso aí, nós já estamos nos encaminhando, né, para o nosso progresso espiritual. E aí não sobra tempo, né, para a gente ficar comentando sobre a vida dos outros, ver defeito nos outros, né? Aplique na caridade. É outra dica certa. Aprenda a se desprender dos bens materiais. Invista no amor ao próximo. Doe um tempo da vida para auxiliar os outros. O rendimento nessa modalidade é de 1 por 1000. É o que garante o Luiz Shaw, né? De 1 por 1000, vocês imaginam. E a caridade é assim mesmo. Quanto mais praticarmos, mais seremos beneficiados, né? Então, é uma dica certa e segura que nós estamos evoluindo espiritualmente, estamos nos melhorando, né? Essa aqui de investir o amor ao próximo, né?
Mas só que para a gente investir no amor ao próximo, como Jesus nos propôs, né? Primeiro temos que nos amar, para depois amar os outros, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Jesus nos propôs isso aí, né? Lucre com o perdão. Cada vez mais, cada vez que você perdoar uma ofensa, é uma moléstia que deixa de se manifestar no corpo físico. Não se esqueça que nós também necessitamos ser perdoados. E esse crédito se consegue mais facilmente quando se pratica o perdão. Então vocês veem bem, né, que existe uma comprovação científica, né, que quanto mais nós temos raiva, quanto mais nós temos ira, quanto mais nós queremos nos vingar dos outros, né, causa um desequilíbrio no nosso organismo e causa doenças. É a mesma coisa que a gente beber veneno e querer que o outro morra, mais ou menos assim, né? Então, consequentemente, nós vamos provocar doenças orgânicas quando nós temos essas atitudes. Por isso, nós lucramos com o perdão. No momento que nós perdoamos os outros, nós estamos criando saúde para nós mesmos e nos libertando daquele mal, né? Porque senão ficamos presos àquela pessoa. Todas essas ações são preferenciais e intransferíveis, em condições de serem resgatadas imediatamente ou no futuro, junto ao banco da justiça divina. Então essas ações aqui nós não podemos transferir para outros, como acontece na nossa conta bancária, né? Que a gente tem um dinheiro extra, pode transferir para um filho, para a esposa, para outro. O que nós conquistarmos com essas ações é para nós, e nós que temos a preferência de receber aqueles dividendos. Os lucros desses investimentos não possuem nada de material. Agora nós vamos ver quais que são. Felicidade relativa. Conforme está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, né, o item 20, a felicidade não é desse mundo, a felicidade absoluta. Aqui nós podemos ter a felicidade relativa, né? E essa felicidade relativa é aquela do dever cumprido. É uma felicidade da relação familiar estável, tudo que a gente que vai ter assim condições de cumprir e vai sentir prazer por aquilo ali que fez, né? A paz de consciência, né? A gente tem os compromissos, às vezes se deixa de cumprir, como a gente fica com peso na consciência, né? Então, quando eu estou recebendo esses créditos aí, como a gente diz, fazendo bem, tenho felicidade relativa, a paz de consciência e também harmonia íntima, né? Sem harmonia íntima, nós não temos saúde, porque quando existe esse desequilíbrio no nosso interior, no nosso espírito, causamos doenças orgânicas. No livro, esse aqui, Ação e Reação, então o espírito André Luiz, através da psicografia do Chico, né, numa conversa com o ministro Santos, no capítulo 7, ele vem nos dizer o seguinte: para melhor entendermos a conta destino criada por nós mesmos, convém lembrar que o governo da vida possui igualmente o seu sistema de contabilidade, a se expressar no mecanismo da justiça inalienável, né, que é irrenunciável, não podemos desistir dela, né? Se no círculo das atividades terrenas qualquer organização precisa estabelecer um regime de contas para se basear as tarefas que lhe falem a responsabilidade, a casa do Pai, que é todo o universo, não viveria igualmente sem ordem. A administração divina, por isso mesmo, dispõe de sábios departamentos para relacionar, conservar, comandar e engrandecer a vida cósmica. Tudo pautado sob a magnanimidade, né, que é generosidade, do mais amplo amor e da mais criteriosa justiça. Nas sublimes regiões celestes de cada orbe entregue à inteligência, à razão e ao trabalho e ao progresso dos filhos de Deus, fulguram os gênios angélicos encarregados do rendimento e da beleza, do aprimoramento e da ascensão da obra excelsa. Essa é a parte principal que eu vejo.
com ministérios apropriados à concessão, olha bem, empréstimos e moratórias podemos receber, créditos especiais e recursos extraordinários a todos os espíritos encarnados ou desencarnados que o mereçam em função dos serviços referentes ao bem eterno. Então, a espiritualidade amiga nos favorece, né, com empréstimos, e a nossa dívida, né, que ele fala aqui, moratórias, pode ser ainda renegociada, tipo os empréstimos que nós, os aposentados, fazemos às vezes, né, aqueles consignados, e refinanciamos, nem terminamos de pagar, vamos lá, fizemos um novo empréstimo e refinanciamos, e vamos alongando. Então, essa moratória pode acontecer até de outras formas. Prolongamento da nossa vida aqui na Terra. O Chico conta vários casos assim. A pessoa tinha um determinado tempo, todos nós temos uma validade aqui na Terra e podemos prolongar através do trabalho no bem. Quando nós estendemos através dessa moratória o nosso tempo aqui, porque a espiritualidade vê que nós somos mais úteis aqui do que lá, praticando o bem. Os espíritos superiores são incansáveis em nos alertar sobre a necessidade de caminharmos na senda do bem, praticando a caridade, o amor e a fraternidade em todos os momentos da nossa vida. Vocês podem ver, ó, Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, Meimei, a variedade, tudo que é espírito superior, vocês leem, a recomendação deles, a prática do bem, a prática da fraternidade, da caridade, o amor ao próximo. Não é por acaso que todos dizem a mesma coisa, né? Porque há essa necessidade para a nossa evolução espiritual. Jesus, né? Mais do que ele nos recomendou, o bem que praticarmos é crédito acumulado que abrandarão nossos débitos lá no além. E aqui também. Esse bem que nós praticamos vai fazer com que nós, na chegada no mundo espiritual, seja recebido lá de braços abertos. Ao contrário, se nós falirmos aqui na nossa missão, todos nós temos uma missão antes de reencarnar, é feita um planejamento. E nós contribuímos, né, com sugestões como gostaríamos de reencarnar. E quando falimos, teremos que retornar, né, e corrigir aqueles erros. Nesse livro aqui, Caminho Espírita, na página 47, item 42, ditado pelo Espírito Albino Teixeira, ele fala sobre os créditos espirituais, que é através da psicografia do Chico. O Espírito Albino Teixeira começa dizendo: não deixes que o dia se ponha sem praticares pelo menos uma boa ação, melhorando os próprios créditos no caminho espiritual. E aqui algumas sugestões que ele dá, né, a todos nós. Doar um prato de alimento a quem sofre em penúria, né, em dificuldade, em pobreza. E a gente vê assim, essa época que houve a pandemia ali, como aumentou os necessitados, né, de gêneros alimentícios, de vestuário. Aqui, eu acredito que vocês, né, que fazem esse trabalho de assistência social, aí vão nas casas necessitados, percebem isso aí, né? Nós lá temos entre 50 e 60 famílias que vão lá e que recebem, né, esses gêneros alimentícios e roupas, porque tem essa necessidade, não estão conseguindo, né, através dos órgãos governamentais, né? E aí entra a parte da assistência que a gente pode dar e contribuir. E aí aqui a casa, né, recebe esses donativos e depois pode repassar. Uma peça de roupas que gemem de frio, vocês imaginam agora, né? Nós aqui bem agasalhados estamos com frio. Quem está lá deitado, né, embaixo lá numa marquise, está num papelão, e como acontece aí, sem roupa, sem agasalho, morrem muitas vezes de frio, né? Quando não são acolhidos, às vezes, ali, né? Improvisar um conforto de uma criança menos feliz, né? Existe um programa de apadrinhamento afetivo, que consiste, né, em proporcionar à criança, adolescente, vínculos externos à entidade de atendimento para fins de convivência familiar. Eu acho que vocês já devem ter ouvido disso aí. Não precisa adotar, sair com a criança,
auxiliar ela a se desenvolver no sentido assim afetivo, sentido social, moral, físico, cognitivo e educacional. Então é um programa que existe e que pode ser auxiliado, né? Muitas crianças demoram a ser adotadas e vão ficando. E aí, quando alguém pode fazer esse tipo de caridade, é um benefício muito grande, né? Promover, ainda que seja migalha, assistência e benefício dessa ou daquela mãe desditosa, né? Mãe triste, né? Vocês olhem bem assim, aqui ao redor de Cruz Alta, casos que nem esse aqui que nós estamos vendo, que estão numa barraca com lona preta ali, né? Alguns aí a gente vê com latinha, sabe? Lata com esses de leite também, o revestimento que fazem ao redor da casa ajuda a aquecer tudo, mas é uma pobreza imensa, né? Então vocês imaginam o sofrimento dessa gente, né? E se a gente puder ajudar, oferecer um livro nobilitante, né, que é dignificante, edificante, melhor que o livro espírita, né, a gente compra, que muitas vezes fica em casa, a gente nem está utilizando, podemos doar para uma pessoa que necessita. Imagina a felicidade quando ele ler e adquirir algum conhecimento que vai ajudar na elevação moral dele, né? Escrever uma página de esperança e alegria aos amigos ausentes. Antigamente a gente escrevia carta, né? E extensas, que era tudo. Hoje nós temos meios eletrônicos que favorecem, né? Fazer pelo WhatsApp, né? As mensagens por e-mail, de alguma outra forma, que propicia esperança, aquele, alegria a esses amigos, e com certeza todos vão ficar felizes, assim como nós ficaríamos também. Conter a irritação, grave problema. Então essa imagem já diz tudo. Vocês imaginam dentro de casa, né? Uma pessoa irritada, junto com os filhos, as consequências, os traumas que causam essas crianças, né? Aquele conflito que pode, nesse conflito, aí até uma separação, até um homicídio, algo parecido, né? Se a gente conseguir conter a irritabilidade, geralmente essa irritabilidade é por pequenas coisas, insignificantes. Às vezes até dentro da própria cozinha, dentro de casa, né? Alguma coisa, comida, né? O sal e tal, a reclamação quando vê está feita conflito. Por fora, em qualquer lugar, né? A irritação nos causa, segundo André Luiz, descargas elétricas no nosso sistema orgânico. E o nosso sistema orgânico tem corrente elétrica, né? O cérebro, o coração, é tudo com corrente elétrica, por isso se mede através do encefalograma, eletrocardiograma, né? E aí aquelas tempestades elétricas acabam causando danos no nosso organismo. Evitar palavras inconvenientes, né? Às vezes fazer gracinha com alguém lá, a pessoa não gosta do apelido e a pessoa insiste, ou fica dizendo coisas assim que venham a perturbar o outro. O que pudermos fazer para evitar que o outro se irrite e até a gente arrumar uma confusão, né? O benefício é para todos os lados, mas às vezes tem alguns que abusam. E escutar com paciência e bondade a conversação inoportuna, no equilíbrio de quem ouve, sem elogiar a invigilância e sem condenar a inabilidade dos que falam, tocados de boa intenção. Às vezes a gente está conversando com alguém e aquela pessoa tem até boa intenção, mas é inábil no dizer, quer dizer uma coisa e diz outra e acaba gerando um conflito, né? E às vezes, assim, coisas fúteis que está falando, né? A gente pode até ouvir, não vamos elogiar, né, que ela trouxe aquelas informações, mas podemos ouvir com bondade, com paciência ali, né? E entender, não precisamos nem condenar ela, né? Mas ouvir com paciência e tolerância, ter paciência com a pessoa, né? Prestar auxílio desinteressado aos enfermos. É uma coisa assim que quando a gente está doente, como é algo agradável quando alguém vem nos ajudar, nos auxiliar, e em primeiro lugar em casa, né? Porque vocês imaginam a pessoa que está em casa, que está enferma, a necessidade que tem do auxílio de alguém, né? Do próximo. E o próximo, segundo a gente leu no Evangelho, né? O próximo mais próximo de casa, nosso é o nosso familiar. Mas o próximo pode ser entendido como a humanidade inteira, está no Evangelho, né? Então, em primeiro lugar, a nossa família, mas vamos estendendo aos outros também. Assegurar 2 minutos de prosa consoladora aos doentes.
através da nossa fala, nós podemos ajudar o doente a se recuperar, ou nós podemos fazer o contrário, prejudicar eles, que ele adoece mais ainda. Quer ver um exemplo bem simples, é tu dizer para a pessoa que ela está com uma má aparência. Bah, tu não melhorou nada. Bah, e logo esse médico que tu foi pegar, tu arrasa. Já ouviram falar nisso, né? Tu falar para outro, porque existe, como é que eu posso dizer, uma influenciação do que a gente diz com o que o outro ouve. E se fizer isso com a gente, acontece também. Se disserem pra gente assim, mas como tu tá bem, mas como tu tá saudável, a gente pode até estar meio ruim. Começa a sentir bem, como tu tá bonito. O cara fica feliz da vida, né? Então a gente pode estimular o outro, né, com a palavra. O Emmanuel vive dizendo isso aí, o André Luiz. Através da palavra, inclusive, tem uma citação no Obras Póstumas, né, que o Kardec fala que o médico, através da palavra, ele pode curar o paciente. Você já leu isso, né, gente? O médico, ele diz assim, que é verdadeira a frase de que quando o médico fala boas palavras para o paciente, cura ele, e cura mesmo. E esse é um motivo, assim, que se o paciente tem uma doença grave, é um perigo, né? O médico dizer diretamente para o paciente, né? Olha, a tua doença é terminal, tu já mata ele ali. Então, o ideal é falar para um familiar aos pouquinhos, né? Chegar em câmera lenta ali. Então é um cuidado que a gente tem que ter com o que a gente fala, né? Cultivar o espírito de sacrifício em favor dos outros, seja em casa ou na rua. Podemos ser úteis, né, de tantas formas como vocês estão enxergando ali, né? O idoso auxiliando ali, dar alimento na boca, ajudar alguém lá, passar uma pessoa com deficiência, né? Atravessar a faixa do trânsito ali, o marido em casa cuidando da criança, ajudando na faxina, né? Isso aí é muito importante. Plantar uma árvore proveitosa. Geralmente a gente vai lá e come os frutos, né? Mas a gente nunca pensa naquele que plantou lá no passado, aquela sombra que faz aquela árvore agradável, mas que teve alguém que plantou. Então a gente podendo fazer isso aí, estamos adquirindo créditos espirituais. Acrescentar a alegria dos que fazem o bem, auxiliar de algum modo os que procuram auxiliar. Então acrescentar a alegria dos que fazem o bem, já está comprovado que quando a gente faz o bem, a gente libera um hormônio que se chama ocitocina, o hormônio do bem, do amor ou do bem-estar. E esse hormônio ele é gerado tanto quando a gente com uma pessoa assim que a gente ama, que a gente está com ela, como amor ao próximo, tanto entre os casais, né? Como o amor ao próximo gera o mesmo hormônio que é esse aí, que é do bem-estar. E de algum modo, né, então a gente poder auxiliar aqueles que auxiliam os outros. E é que nem aqui na Casa Espírita, né? Quando tem alguém que vem para colaborar e auxiliar nas tarefas aqui, como é importante, gente. A gente vê lá pelo nosso lado aqui também, lá no nosso caso tem poucos trabalhadores, e agora depois aí da pandemia ainda reduziram. Quando aparece algum que nós temos lá, né, porque nós estamos trabalhando para o bem dos outros e para o nosso próprio. Toda vez que nós estamos fazendo bem para os outros, estamos fazendo bem para nós. E aí, quando alguém nos auxilia e aparece, né, é ótimo. Encaminhar parcelas de recursos amoedados, conquanto ligeiras, a irmãos em necessidade. Muitos dos pedintes aí, às vezes, precisam não só de alimentação, às vezes de remédio. Ali no centro é comum eles aparecerem ali pedindo dinheiro, né, eles dizem, para remédio, para gás ou outras coisas. Então, não é só o alimento, e a gente podendo colaborar, às vezes, com pequenos valores, né? Agora, se a pessoa nos engana, né, o próprio Chico dizia, é ele que está se enganando. Todo que nos enganar, o enganado é ele que está se enganando. O Chico dizia, quando iam receber lá essa cesta básica, tinha gente que passava a mesma pessoa 3 vezes. Aí pegava 3 cestas básicas, aí falaram para o Chico, deixa, ele está se preparando para retornar na próxima reencarnação e passar pela mesma dificuldade que ele veio nessas condições de pobreza, para mudar de atitude, né? E aí é uma questão de consciência nossa, né? Articular algumas frases calmantes em hora da crise.
Então, quando surge, né, uma divergência entre o próprio casal ou entre as pessoas, se a gente puder falar alguma frase calmante em vez de que irritante, muitas vezes a gente responde de uma forma que vai incomodar mais o outro e aí vai gerar consequências graves, né? Então, se a gente puder ter essa atitude, é construtivo. Usar a palavra na construção do melhor a fazer. Com a palavra nós podemos construir ou destruir, né? E esse melhor a fazer é que nós temos que sugerir sempre, né? Porque nós não somos perfeitos, somos perfectíveis, e o perfectível significa sempre fazer o melhor que a gente pode. Tudo que a gente fizer nunca vai ser perfeito, mas fazer o nosso melhor. E quando tem alguma pessoa que é assim, né, que é estimulante e tal, né, que no grupo, isso aí é importantíssimo para o bem geral. Remover espontaneamente um perigo na via pública. Eu me lembro da Dona Marina, quando ia fazer palestra lá, que fez muitas vezes aqui, Marina Jobim, né? Eu dava carona para ela e quando ela saía do centro, ela ia recolhendo, né? Casca de banana era comum ter ali na frente da calçada do nosso centro. E eu dizia para ela, mas Dona Marina, para que isso aí? Ela disse, estou evitando que alguém vai se acidentar. Depois eu comecei a fazer isso também. Comecei ela com 90 anos, na época ela fazia isso. Aí eu comecei a fazer, até hoje eu faço. O caco de vidro, alguma coisa que eu vejo, eu tiro para o lado, né? Evito que alguém vá se ferir ali. Aí o Espírito diz assim, na base de uma boa ação por dia, terás o crédito de 365 boas ações por ano. Se aumentares a contagem em tempo breve, somente a contadoria divina conseguirá relacionar a extensão dos teus bens imperecíveis e o valor dos teus investimentos no erário da vida eterna. Então vocês veem que nós praticando o bem teremos só benefícios. Se o Genir permitir aqui, é só essa historinha bem rapidagem, 5 minutos. Então esse livro aqui, ó, A Vida Escreve, lhe conta, através do Chico Xavier e o espírito Hilário Silva. O Hilário Silva conta o seguinte, que o Saturnino Pereira, ao perder o dedo junto à máquina de que era condutor, se fizera centro das atenções. Como Saturnino, sendo espírita e benévolo, para com todas as pessoas pôde perder o dedo. Todo mundo ficou impressionado. Eu fiz um resumo aqui, quem puder ler aqui, ó. Se tivesse livro, não sei se tem na casa, de repente, é bem interessante. Então, Saturnino era do tipo assim, bom com a família, bom com aqueles que procuravam ele, né, para auxílio, tanto financeiro como um auxílio moral. Todo mundo adorava o Saturnino. De repente, ele trabalhava lá numa tecelaria e acabou perdendo um dedo. E aí todo mundo ficou surpreso com aquilo ali, né, com aquele acontecimento. Parecia um fato, não ia de encontro com a justiça divina. Contudo, à noite, em reunião íntima no centro espírita que eu frequentava, o orientador espiritual revelou-lhe que numa encarnação passada havia triturado o braço de seu escravo num engenho rústico. Ele foi um poderoso sitiante no litoral brasileiro. E na época que ele foi esse poderoso sitiante, ele acabou colocando o braço do escravo que estava adoentado e ele mandou o escravo fazer uma tarefa e o escravo não foi. Ele acabou moendo todo o braço. Você sabe como é que funciona isso aí, né? Os rolos que giram, assim, vai moendo a cana. Ele botou o braço ali e moeu o braço do escravo. O orientador espiritual assim lhe falou: por muito tempo no plano espiritual você andou perturbado, contemplando mentalmente o caldo de cana enrubescido pelo sangue da vítima, cujos gritos lhes ecoavam no coração. Por muito tempo, e você implorou a existência humilde em que se viesse a perder no trabalho o braço mais útil. Mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade a conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem aos outros. Você tem trabalhado esmerando-se no dever.
Regozije-se, meu amigo, você está pagando em amor seu empenho à justiça. Então ele moeu o braço, né, do escravo e ele perdeu apenas um dedo. E aí conta aqui no livro que ele retorna ao trabalho, ele deram um atestado, o médico deu de 30 dias para ele. No dia seguinte ele retornou lá com o braço enfaixado, tudo. E o que atendia, o operário, né, que atendia ali no relógio ponto, disse para ele: não, você tem atestado, fica em casa. Não, eu tenho um dedo só que adoeceu, mas o resto do corpo está normal, eu quero ser útil de alguma forma. E aí diz que ele foi ao trabalho, né, e cumpriu ali a missão dele. Em lágrimas, né, e apaziguamento de alegria por ter passado apenas por aquela prova, porque ele estava meio revoltado na época, né? E encerrando aqui, o Chico nos diz: tratemos de acumular créditos espirituais, para que a lei sensibilize em nosso favor. Quando somos úteis aos nossos semelhantes, a lei vai transformando a quitação dos nossos débitos em oportunidade de mais serviço. Obrigado a todos por estarem aqui, né, nos assistindo. Tenham todos uma boa noite, então.